todos. Hoje apresentarei o Clube do Artigo. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, sou R2 em Cardiologia Pediátrica e esta é uma apresentação como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo de hoje é intitulado Hipertensão em Crianças e Adolescentes, um consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia. O artigo foi publicado na European Heart Journal em 2022, e ele começa falando que a identificação da hipertensão arterial é um grande desafio em crianças e adolescentes. Isso porque os padrões e definições são complexos, né? E nós temos que levar em consideração as alterações devido ao crescimento corporal. 3 diretrizes atuais propõem diferentes definições em comparação com o 4º relatório do Programa Nacional de Educação sobre Pressão Alta, que foi publicado em 2004. Esse documento tem sido uma referência padrão devido à adoção de tabelas normativas com base em idade, sexo e altura. Esse documento também tem sido adotado pela Academia Americana de Pediatria em documento publicado em 2017. As 3 diretrizes atuais fazem referência à European Society of Hypertension, que foi publicado em 2016. Ela leva em consideração idade, sexo e altura, né, com essas tabelas padronizadas. Leva em consideração o percentil 95 e a idade de corte são os 16 anos. Já a American Academy of Pediatrics, publicado em 2017, também leva em consideração idade, sexo e altura, contudo, esses padrões são para peso dentro da normalidade. E também leva em consideração o percentil 95, só que com a idade de corte de 13 anos. Já a Hypertension Canada Guideline Committee foi publicada em 2020, também leva em consideração peso dentro da normalidade e percentil de 95. O artigo ele é dividido em capítulos, né? O primeiro dele trata sobre definição e classificação da hipertensão arterial. Em relação à medição da pressão, todas as diretrizes, elas recomendam pelo menos 3 visitas diferentes ao consultório. O consenso, ele já concorda que uma vez que for detectada a hipertensão, é necessária apenas uma segunda visita para confirmá-la. Então, deve-se aconselhar que a medição residencial ou domiciliar da pressão arterial, a MRPA, seja realizada recomendando-se dispositivos automatizados validados para crianças. Ainda em relação à definição, ela é definida aqui de acordo com as tabelas modificadas da Academia Americana de Pediatria até os 16 anos, levando-se em consideração que esse contexto é o europeu. Então, o artigo ele coloca que a Europa ainda necessita de padrões normativos específicos. E o consenso, ele concorda que o valor maior ou igual a 130 por 85 já é suficiente para diagnosticar hipertensão. O ecocardiograma, nesse contexto, ele pode ser implementado desde que ele possa influenciar em tomada de decisão. Então, aqui é o resumo do primeiro capítulo. Em relação à medição da PA, 2 visitas são ideais para confirmar o diagnóstico. É recomendado a MRPA para monitorizar a terapia. Em relação às definições, recomenda-se utilizar tabelas por sexo, idade e altura e pontos de corte maior ou igual a 130 por 85 para maiores de 16 anos. No capítulo 2, ele trata como medir a PA em crianças e adolescentes. E aqui a questão fundamental é a dimensão do manguito. Isso porque manguitos muito pequenos vão superestimar a pressão arterial, enquanto que os muito grandes vão subestimar os valores de pressão arterial. A largura, ela deve ser de aproximadamente 40% da circunferência do braço, levando-se em consideração o ponto médio entre o acrômio e o alécrono. E já o comprimento, ele deve cobrir de 80% a 100% da circunferência do braço. Ele traz essa imagem, essa figura ilustrativa, em que a criança deve ser posicionada, deve sentar de forma confortável, apoiar as costas, né, ficar em um ambiente calmo. O manguito ele deve estar posicionado a 3 centímetros da fossa cubital e apoiado em uma superfície. Deve-se fazer 3 mensurações com um intervalo de mais ou menos 1 minuto entre essas mensurações,
Os pés devem estar apoiados no chão e as pernas não devem estar cruzadas. Então, aqui a gente usa dispositivos validados, tá? Ainda em relação a esfigmomanômetros, todas as diretrizes, elas vão se referir ao mesmo banco de dados, nos quais as medidas elas foram feitas através de esfigmomanômetros de mercúrio, que hoje são desaconselhados, tá? O consenso ele vai concordar que a geração de tabelas normativas de referências da pediatria global de pressão arterial, obtidas por dispositivos do tipo oscilométrico, é de alta prioridade para estudos futuros. Esses valores oscilométricos de pressão devem ser confirmados por método auscultatório através de esfigmomanômetros aneroides calibrados a cada 6 meses. Em relação à pressão arterial no consultório, a PA ela deve ser medida três vezes, né, no intervalo de 1 a 2 minutos, sendo que o que será considerado será a média das duas últimas, então descarta-se a primeira medida. Na consulta inicial, faz-se a medida da PA no braço esquerdo direito e em uma das pernas, na posição supina. Isso no sentido de tentar descartar a coartação de aorta. Então, o diagnóstico ele é dado na segunda consulta ambulatorial. O consenso, ele concorda que as medições oscilométricas do tipo automatizadas da pressão arterial em crianças e adolescentes não devem ser utilizadas para diagnóstico. Isso porque não há estudos disponíveis que demonstrem melhor, né, valor diagnóstico. Já em relação à monitorização ambulatorial, ela é dada a partir de medições que são consideradas em 24 horas. Ela é de difícil adesão em crianças, né? E ela pode ser útil em casos bem selecionados, como no caso de suspeitas de jaleco branco, hipertensão secundária, diabetes, monitorização da terapêutica antihipertensiva e em ensaios clínicos. Esse tipo de monitorização é recomendado apenas em centros secundários ou terciários, no sentido de minimizar o risco de diagnóstico incorreto. O consenso ele concorda que o percentil 95 para valores de mapa podem ser utilizados como limiar para o diagnóstico de hipertensão em crianças e adolescentes. Já em relação à monitorização residencial, as pesquisas são bem limitadas. Sobre a aplicação clínica, existem faltas de dados sobre a medição noturna e incerteza sobre o papel diagnóstico em crianças e adolescentes. Então, o consenso ele fala que a MRPA deve ser registrada conforme o recomendado, tal como em adultos nas diretrizes da ESC. Já o capítulo 3, ele fala sobre avaliação clínica e avaliação de lesões de órgãos-alvos pela hipertensão arterial. Então, quando há suspeitas de hipertensão, são necessários a realização da anamnese e do exame físico de forma bem detalhada. A tabela 3 vai apresentar os principais pontos a serem coletados. Então, ele fala aqui em história familiar de hipertensão, que pode-se levar em consideração a hipertensão na gestação. Também fala sobre doença cardiovascular, a hipercolesterolemia familiar. Também devem ser pesquisados peso ao nascimento, idade gestacional, fatores ambientais como o hábito de fumo, consumo de sal, consumo de álcool, drogas e outras substâncias. Também se a prática de exercício físico, qual o tempo de lazer e se há possíveis sintomas, tais como cefaleia, epistaxe, vertigem, deficiência visual, acidente vascular encefálico, se a criança tem baixo rendimento escolar, problemas de atenção, dispneia, queixas como dor torácica, palpitações e síncope. Então, o consenso ele fala que o IMC e a circunferência abdominal devem ser medidos de acordo com métodos consolidados. Fala também que podemos fazer uma relação abdômen-altura, considerando um ponto de corte de 0,5 e que exames laboratoriais de rotina devem ser sempre solicitados, com exames adicionais no sentido de excluir causas secundárias, isso quando houver suspeita clínica. E nesse contexto, o eletro também pode ser útil. Em relação à avaliação de lesão a órgãos-alvo, ele avalia a parte renal, que deve ser avaliada independentemente se o paciente tem doença renal crônica, no sentido de identificar e estadiar a doença renal pré-clínica e monitorar o impacto da hipertensão ou da terapia na função renal.
fala ainda que o método enzimático ele deve ser utilizado como prioridade em relação ao método calorimétrico, para medir creatinina sérica, estimar a taxa de filtração glomerular e também pode ser utilizado a cistatina. A microalbuminúria, nesse contexto, ele pode ser usado como um marcador de danos a órgãos mediados por hipertensão. Então, o consenso fala que duas equações para estimativa de taxa de filtração glomerular podem ser adotadas. Ele utiliza aqui a creatinina sérica e a cistatina sérica. Quando a taxa de filtração glomerular for menor do que 90 ml minuto por 1,73 metros quadrados ou houver microalbuminúria, os controles anuais são apropriados. Em relação a coração e vasos sanguíneos, o consenso fala que o ecocardiograma deve ser realizado quando esses resultados impactarem em tomada de decisão. E aí, o ponto de corte maior do que 45 gramas por metro quadrado é um valor considerado razoável na identificação de hipertensão, de hipertrofia do ventrículo esquerdo, pelo ecocardiograma nessa faixa etária. Em relação à espessura relativa da parede ajustada à idade, maior ou igual a 38, também pode ser diagnóstico para a geometria concêntrica do ventrículo esquerdo. A depender das condições clínicas, da evolução, das possíveis alterações do quadro clínico, o ecocardiograma ele pode ser repetido, principalmente para avaliar se houve alteração na massa do ventrículo esquerdo em resposta ao tratamento utilizado. Em relação ao cérebro, né? Então, a hipertensão na infância e na adolescência é um fator de risco de comprometimento cognitivo mais cedo na vida, e a hipertensão em jovens também está associado a um desempenho inferior em testes neurocognitivos. O consenso fala que são necessárias mais pesquisas nessa área e que as indicações para exame neuropsiquiátrico em crianças e adolescentes em hipertensos são incertos. O capítulo 4 fala sobre hipertensão secundária e as causas são mais comuns em crianças do que em adultos, principalmente em crianças abaixo de 12 anos. As causas mais comuns relacionadas à hipertensão secundárias podem ser no campo renal, cardíaco ou endócrino. Em relação às causas renais, podem ser parenquimatosas e ou vasculares, cardíacas pode ser do tipo coarctação de aorta, endócrinas são enumerados o hiperaldosteronismo primário, a hiperplasia adrenal congênita, o feocromocitoma e o hipertireoidismo. Apesar de algumas diferenças sobre a prevalência e as vias de diagnóstico sugeridas, todas as principais diretrizes atuais concordam com a importância de identificar e tratar prontamente as causas secundárias de hipertensão em idade pediátrica. Aqui ele traz uma tabela em que há as indicações sobre quando uma avaliação clínica é focada nas causas secundárias, a hipertensão é uma avaliação apropriada. Então, o consenso, ele concorda em uma primeira abordagem para o diagnóstico diferencial entre hipertensão primária e secundária, que deve incluir as seguintes etapas. Primeiro, a coleta de uma história familiar bem detalhada, a realização de um exame físico que inclui as medidas de PA em 3 extremidades, além da avaliação de pulsos braquial, femoral, para a triagem de coarctação de aorta e a realização de teste laboratorial. Então, devo coletar a função renal para estimativa de taxa de filtração glomerular, coletar eletrólitos séricos, urinálise, né, para detecção de proteinúria, microhematúria e sedimento urinário, realizar a razão aldosterona-renina. Ela pode ser uma medida difícil, porque leva em consideração a sexo, idade e efeitos de um possível tratamento farmacológico em curso, e a coleta de TSH e T4 livre. Os testes laboratoriais, se o teste laboratorial for anormal, se houver hipertensão estágio tipo 2 ou grave, que não responda às intervenções não farmacológicas no estilo de vida, o consenso ele fala que é importante realizar exames adicionais. Então, pode ser feito a ultrassonografia renal para verificar doença renal estrutural, ecocardiograma, ressonância ou tomografia das glândulas suprarrenais, a avaliar metanefrinas e normetanefrinas urinárias ou sanguíneas de 24 horas e a realização de angiografia renal. O capítulo 5 trata sobre o tratamento da hipertensão,
Então, as diretrizes mais recentes vão concordar que o manejo da hipertensão começa com intervenções não farmacológicas e que mudanças no estilo de vida são recomendadas como ação inicial. Então, aqui ele fala sobre recomendações gerais. Então, ele enumera a realização da atividade física, uma dieta adaptada, incentivar a participação da família, incentivar um ambiente livre de fumo, fornecer apoio e materiais educacionais, estabelecer metas realísticas e desenvolver um sistema de recompensa que promova a saúde. Em relação à IMC, se necessário, participar de programas de perdas de peso. Em relação à atividade física, estimular que o paciente faça pelo menos 60 minutos de atividade por dia, pelo menos moderada, nesse sentido, entra a corrida, o ciclismo ou a natação. Incentivar que mais atividade pode ser sinal de mais saúde. A realização da atividade do tipo aeróbica, né? Também tem que ser estimulada 3 vezes na semana. Não recomendar não mais do que 2 horas de comportamentos sedentários por dia. E se houver hipertensão estágio 2, evitar esportes competitivos. Em relação à dieta, evitar açúcar, refrigerantes, gorduras do tipo saturadas, preferir frutas, vegetais, grãos e limitar a ingesta de sódio por dia. Em relação à seleção dos medicamentos, deve-se levar em consideração sinais e sintomas atribuíveis à hipertensão, levar em consideração se existe a lesão a órgãos-alvos, se o paciente tem hipertensão estágio 2, se existem comorbidades ou falhas a modificações no estilo de vida. Em relação aos medicamentos, os mais indicados, ou seja, a primeira linha são os IECAs, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, os BRAs, os bloqueadores dos canais de cálcio, os diuréticos e os bloqueadores beta-adrenérgicos já não são recomendados nesse contexto. Aqui nós temos um fluxograma do manejo da hipertensão. Então, aqui a gente inicia com as modificações do estilo de vida. Se houver falha, utiliza-se medicações únicas em doses baixas. Se não houver efeito, se houver falha, eu tenho duas opções. Eu uso ou uma medicação, né, uma única medicação, numa dose, uma dose maior, ou eu posso usar combinações de medicações em doses baixas. Se houver uma falha, aí sim eu uso uma combinação de medicações em uma dosagem maior. Então, o consenso ele fala aqui que devido à natureza heterogênea da hipertensão em crianças, a escolha do medicamento deve ser baseado na fisiopatologia, na presença de distúrbios concomitantes e na disponibilidade de formulações médicas apropriadas. A emergência hipertensiva, né, ela requer uma unidade de terapia intensiva pediátrica e o paciente deve ser tratado com medicamentos intravenosos em doses apropriadas, dando prioridade a medicações como labetalol, nicardipina e nitroprusiato de sódio. O objetivo do tratamento vai ser crianças com hipertensão primária, sem danos em órgãos, uma pressão arterial abaixo do percentil 95. Se a criança ou adolescente tiver lesão de órgão-alvo ou hipertensão secundária, a PA abaixo do percentil 90. Se houver associação com doença renal crônica sem proteinúria, é recomendado a monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, no percentil 75, e se houver proteinúria, o ponto de corte vai ser o percentil 50. O capítulo 6, ele fala sobre avaliação e gestão de fatores de risco. E aqui ele traz uma tabela com fatores de risco cardiometabólicos modificáveis. Ele enumera aqui excesso de peso e obesidade, dislipidemia, hiperglicemia e inatividade física. Coloca aqui os pontos de corte para cada exame. A inatividade física infantil vai ser aqui um elo crítico entre obesidade, hipertensão, inflamação, resistência insulínica e aterosclerose tardia na idade adulta. O passo mais importante aqui, em relação ao tratamento dos fatores de risco, será a modificação do estilo de vida. E quando vários fatores de risco coexistirem,
aqui será necessário a abordagem multidisciplinar. Se houver falha na modificação do estilo de vida, poderá ser considerado a terapia farmacêutica adicional. Isso, nomeadamente, em casos selecionados com perfil de risco cardiovascular elevado. Então, se houver associação crianças acima de 10 anos com colesterol LDL elevado, devemos considerar o uso de estatinas. Se o triglicerídeos for bem aumentado, pode-se utilizar fenofibratos ou a suplementação de ácidos graxos do tipo ômega 3. E se houver diabetes tipo 2 evidente, a associação com a metformina. No capítulo 7, ele fala sobre a implementação e sugestões no mundo real, e ele fala que a publicação de diretrizes e indicações baseadas em evidências não implica necessariamente a adesão às mesmas na prática clínica diária. Então, para promover a implementação das sugestões apresentadas nesse documento, deve-se ter o envolvimento das principais partes interessadas. Isso no sentido de melhorar a detecção e o tratamento da hipertensão em jovens. Então, aqui deve ter o envolvimento das sociedades científicas, de associações e agências de saúde pública. Então, ele fala que, ele sugere fortemente que deve-se implementar o desenvolvimento de tabelas normativas europeias, multiétnicas, apropriadas para a pressão arterial em consultório, a medida residencial da pressão arterial e a medida ambulatorial de 24 horas. Isso realizado através de registros longitudinais. Além disso, deve-se desenvolver ensaios clínicos randomizados, utilizando desfechos substitutos para documentar benefícios e desvantagens específicos de agentes redutores da pressão arterial, e também estratégias comportamentais de estilos de vida. O consenso, ele também vai incentivar fortemente a implementação de iniciativas internacionais para gerar tabelas normativas para crianças e adolescentes de todos os continentes, para se ter regras gerais sobre a identificação da hipertensão arterial nessa faixa etária. Ele traz aqui um fluxograma resumo, em que se pode observar todas as etapas mencionadas no artigo. Essa é a referência do artigo. Obrigada.